Jamais imaginei que terminaria assim. Arruinei a vida do único sujeito que me valorizava e acabei jogada no lixo como um objeto qualquer. Desejam compreender como tudo isso se desenrolou? Meu nome é Andressa. Estou com 22 anos. E sim, encarei meu companheiro, o Diego, e disparei sem hesitar que necessitava experimentar minha etapa de liberdade. Arranquei o compromisso do anelar e arremessei na direção dele. Soa como drama de teledramaturgia, eu reconheço, mas a realidade desse relato é imensamente mais intrincada do que transparece. Muitos me rotulam como a malvada, a moça insensível que desperdiçou um noivado impecável. Contudo, na prática, apenas verbalizei o que diversas mulheres sentiam, mas careciam de audácia para confessar. Eu e o Diego estivemos vinculados desde os nossos 15 anos, 7 primaveras caminhando juntos, da fase adolescente até o compromisso sério. Éramos aquele par que todos admiravam constantemente. Os parentes dele me acolhiam como se eu fosse sangue do mesmo sangue. Meus progenitores o estimavam demais e parecia que nosso destino já estava totalmente traçado. Matrimônio agendado, herdeiros idealizados, residência em bairro calmo, tudo perfeito na teoria. Entretanto, existia um ângulo que ninguém percebia. Ser o ponto de partida de tudo na existência de alguém tão jovem consegue ser sufocante às vezes. Diego sempre se mostrou afetuoso, zeloso, talvez até em excesso. Se eu retornasse do emprego exausta, ele indagava o que havia cometido de equívoco e como poderia remediar a situação. No princípio, soava encantador, porém, com o passar do tempo, sua ausência de pulso firme começou a me incomodar. Eu lançava comentários ácidos sobre ele ou pequenas ironias, e ele meramente concordava, alterando seu jeito apenas para me satisfazer. Parecia que não possuía convicções próprias. Enquanto ele exercia funções em um escritório sereno, eu enfrentava o dia no setor comercial lidando com fregueses de péssimo humor. Foi nesse desequilíbrio que comecei a me sentir aprisionada. E foi igualmente nesse intervalo que conheci o Gustavo, um cliente sedutor e audaz que parecia ler meus pensamentos. No começo, eram apenas diálogos breves, mas logo evoluíram para encontros furtivos. Inicialmente, eu tentava me ludibriar dizendo que era apenas companheirismo, mas no íntimo sabia que estava ultrapassando um limite perigoso. Com o Gustavo, sentia-me vibrante, cobiçada, como nunca me senti com o Diego. Eu inventava que faria jornada extra ou visitaria alguma conhecida, mas ia me encontrar com ele. O remorso ardia, porém o anseio falava mais alto. Diego, crédulo como de costume, não desconfiava de absolutamente nada. O instante de ruptura ocorreu durante um desentendimento sobre como nunca fazíamos algo empolgante. Diego mencionou que eu vinha sendo ríspida há meses, mesmo ele se esforçando para me ver contente. Foi nesse ponto que perdi o controle. Gritei que nunca desfrutei minha época de solteira e ansiava por autonomia. Ele me fitou como se eu fosse uma desconhecida completa. Sem refletir, removi a joia e atirei nele. Na minha mente, estava finalmente priorizando meus desejos e eu desejava o Gustavo. Nos primeiros momentos, ele me acolheu com entusiasmo. Madrugadas juntos, diversão, parecia o caminho certo, mas com o tempo ele se tornou gélido, evasivo, até que em uma tarde comum declarou: "Escuta aqui, Andressa, vamos encerrar isso. Você abandonou o Diego por livre escolha. Eu jamais te prometi exclusividade. Não pretendo ter algo sério com você. Meu chão desapareceu. Tentei debater, mas ele apenas finalizou. Você devastou o único homem que verdadeiramente te adorava. E por motivo nenhum. Após isso, levantou-se e partiu, sem olhar para trás. Os períodos seguintes foram uma tortura mental. Descobri que Diego estava evoluindo com um cargo novo, novos vínculos sociais e até outra companheira refinada e decidida. Enquanto eu afundava na tristeza, ele se reconstruía. Diego superou cada obstáculo, deixando-me no passado como uma recordação que ele não pretendia revisitar jamais. Atualmente sou eu quem foge de encontrá-lo, pois quando observo o homem que desperdicei, noto que não foi o Gustavo quem triunfou, foi o Diego, e eu apenas redigi minha própria queda. Mas a fantasia com o Gustavo não teve longevidade. Depois que rompi definitivamente com o Diego, entregando-me totalmente ao amante, ele iniciou um distanciamento. No começo, supus que fosse apenas um teste de paciência, que ele carecia de privacidade, mas gradualmente as mensagens viraram gelo, os encontros ficaram escassos e sem brilho. Um dia, ele meramente me falou: "Andressa, não funciona mais. Você largou o Diego porque quis. Foi um deslize para ambos. Diego te amava de verdade."
Você falhou com ele e poderia agir igual comigo. Eu não aceito isso. As frases atingiram como lâminas. Ele me descartou com indiferença, deixando nítido que eu era apenas alguém passageira, alguém que havia mergulhado de cabeça por um afeto que nunca existiu da maneira que eu fantasiei. O sujeito em quem eu depositava fé, que eu supus que me acolheria e me guardaria, me deixou desamparada, sem justificativas, sem gestos de carinho. Foi aí que a realidade golpeou com brutalidade. Fui rejeitada pelo amante e aniquilei meu noivado, quase um casamento. Meu criador, o que eu fiz? Foi quando entendi que o que fiz com o Diego não o parou. Ele continuou sua jornada, se refazendo, evoluindo e localizando alguém que de fato o estimava. Eu, por outro lado, permaneci com a lacuna que gerei ao estraçalhar o que possuía, a sensação ininterrupta de remorso e vergonha desgastando cada escolha que tomei. Comecei a enxergar a dimensão da catástrofe. Financeiramente estava em apuros, emocionalmente em frangalhos. Conhecidos se afastaram, alguns criticando minhas condutas, outros meramente exaustos de tentar me dar suporte. Minhas madrugadas eram extensas e desertas, ocupadas apenas pelo lamento e pelo receio do amanhã. Cada lembrança do Diego, do Gustavo, me consumia por dentro, recordando-me do que perdi e do quanto fui imprudente. Não existia mais ninguém para me amparar. Não existiam proteções, não existiam louvores, nem semblantes afetuosos. Fui confrontada com a crua verdade. Eu mesma havia arruinado tudo e no isolamento do meu imóvel vazio, notei que estava na decadência, não apenas monetária, mas ética e sentimental. Tudo o que idealizei como autonomia e contentamento tinha se convertido em solidão e angústia. O sofrimento me ensinou algo severo, porém fundamental. Não existem atalhos para a plenitude quando se machuca a vida de quem realmente te preza. E por mais que eu pretendesse culpar terceiros, sabia que o ônus era totalmente meu. E foi aí que notei, talvez essa narrativa não tivesse mais retorno. Parte de mim cria que Diego estava apenas sendo dramático e que em breve retornaria arrependido, notando o quanto carecia de mim. Mas existia também uma outra parcela silenciosa e perturbadora, que temia que desta vez eu tivesse realmente ultrapassado a fronteira. No dia posterior, estava almoçando com minha progenitora quando ela, de modo casual, relatou que tinha avistado Diego com a avó dele em um estabelecimento do outro lado do município. Estranhou o fato de ele estar presente ali, em pleno expediente de serviço. Acrescentou ainda que Marta, genitora dele, havia citado que ele carecia de um intervalo para organizar os pensamentos. Foi nesse milésimo que a percepção mudou. Ele não estava apenas se isolando para acalmar os nervos. Ele tinha realmente abandonado nossa residência e ido buscar abrigo com os parentes. Uma mescla de indignação e desespero subiu pelo meu tórax. Indignação por ele se posicionar na condição de injustiçado, escapando para o colo da família em vez de solucionar os problemas comigo como dois seres maduros. Desespero por projetar o que ele estava relatando sobre nossa contenda. Quando tentei telefonar novamente, desta vez ele atendeu, mas sua entonação, sua voz estava distinta, gélida, remota, como eu nunca tinha escutado antes. Precisamos dialogar, falei, tentando parecer serena. Não, ele retrucou sem vacilar. Na verdade, não carecemos de nada. E então surgiu o veredito. Terminou, Andressa. Assim, subitamente, 7 anos de convivência e ele estava finalizando tudo por causa de um atrito em que eu apenas tinha sido sincera sobre o que experimentava. Tentei justificar que era apenas um lapso de amargura, algo que qualquer indivíduo já cogita um dia, mas que isso não denotava que eu não o estimava. Ele não desejou escutar, disse que estava exaurido. Exaurido de ser julgado por tudo, exaurido de ter cautela por causa do meu temperamento, exaurido de estar ao lado de alguém que nitidamente não desejava permanecer ali. E então, com a voz resoluta, afirmou que o meu comentário sobre desejar ter um período de diversão só ratificou o que ele já previa há tempos, que eu vinha me distanciando, retendo a mágoa e tratando o mal por estar vinculada a algo que não queria mais. Rebati, neguei, mas lá no âmago sabia que, embora enviesada, existia veracidade no que ele proferia. Antes que eu conseguisse dizer algo mais, ele encerrou a chamada simples assim. Diego, que solicitava perdão até quando não era necessário, desligou na minha cara como se eu fosse um contato comercial indesejado. Liguei novamente, mas caiu diretamente na gravação. Enviei mensagem após mensagem, suplicando para que ele retornasse,
alegando que todo vínculo passa por crises que era desatino descartar 7 anos por causa de uma discussão, mas ele jamais deu retorno. Os dias subsequentes foram um suplício. Eu permanecia aguardando que ele surgisse, notasse que estava sendo extremista e desejasse consertar os fatos. Mas gradualmente fui percebendo que ele estava deletando a própria marca da minha existência. Seus objetos sumiam do lar. A avó dele surgia enquanto eu trabalhava para recolher mais pertences. Era como presenciar alguém desconstruindo a nossa trajetória pedaço por pedaço e não possuir força nenhuma para obstar. Reuni coragem e fui até o domicílio da avó dele para conversar pessoalmente. Se ele não atendia minhas chamadas, teria que me escutar frente a frente. Mas quando Edna escancarou a porta, o semblante dela foi gélido, quase agressivo. Ele não quer te enxergar, disse sem me convidar para entrar. Eu reconheço que falhei. Estava com a mente desorientada. Tinha enganado o Diego com o Gustavo. Depois fui rejeitada pelo Gustavo. Fui atrás do Diego para tentar me redimir e simplesmente fui acolhida rispidamente pela avó dele. O que foi que eu causei? Menosprezei demais o Diego. Estou em prantos. Existem coisas que não possuem mais conserto. Aquilo me feriu. Esta era a mesma senhora que me envolvia em cada confraternização de família e me presenteava no Natal. Roguei por 5 minutos para me explicar. Ela, com severidade, replicou: "Não existe equívoco, garota. Esse rapaz está infeliz há tempos por causa de como você o manipula. Todos nós notamos, mas ele não permitia ouvir. Agora, ele finalmente está liberto e você deseja arrastá-lo de volta para o seu caos. De jeito nenhum." E bateu a porta na minha face. Permaneci ali estática, sentindo a face arder de vergonha, antes de retornar para casa com o choro queimando a visão. Não tardou para que Marta telefonasse para meus pais e narrasse tudo, a briga, o que eu havia proferido, a partida de Diego. Em pouco tempo, as duas linhagens sabiam de cada pormenor. Meu pai ficou colérico, afirmando que eu havia desperdiçado a melhor oportunidade que já me ocorreu por causa de uma quimera tola. Minha mãe soluçava, indagando onde tinha falhado na minha instrução para ter uma filha tão egoísta. Você possuía um homem íntegro que te adorava. Meu pai exclamou e jogou tudo fora porque desejava circular dormindo com desconhecidos. Até certos companheiros se voltaram contra mim. Alguns, como a Paula, alegavam que eu estava apenas buscando o que desejava. Outros, como a Carla, me chamavam de insana. Você tem noção de como é complexo localizar um sujeito que realmente queira compromisso? Ela questionava. E você desperdiçou isso só para vagar por aí? Isso é demência. Mas nada feria mais do que avistá-lo pela localidade. Como exercíamos funções no mesmo núcleo comercial, nossos esbarrões casuais eram fatais. A primeira ocasião que o vi no posto de combustível, supus que ele estaria tão arruinado quanto eu, mas não. Ele aparentava mais leveza, como alguém que finalmente soltou um fardo gigantesco que carregava há décadas. Foi cortês, indagou como eu passava, mas com o distanciamento e frieza de quem dialoga com um estranho, não com alguém que compartilhou 7 anos da existência. Enquanto ele parecia progredir, eu estava me esfarelando. Tinha perdido peso com a tensão. Não repousava adequadamente e passava horas fitando o aparelho, aguardando um contato que nunca ocorria. Revisitava na psique cada instante positivo, cada projeto, cada costume nosso e me questionava: será que eu realmente joguei tudo isso no lixo por uma quimera momentânea? Gustavo só me manipulou porque eu consenti. Foi aí que surgiu o impacto de realidade do que eu tinha cometido com um indivíduo que me adorava e que ainda estimo. Não compreendo por que agi assim com o Diego. De fato, faço jus a tudo que estou enfrentando. O baque foi catastrófico. O homem que eu acreditava me entender e me sustentar me descartou sem refletir 2 vezes. Fui deixada solitária, sem Diego, sem Gustavo, sem ninguém. A deslealdade que eu mesma pratiquei me trouxe à falência. Nome manchado, amizades rompidas, família frustrada. O imóvel parecia maior e mais gelado do que nunca, e a vacuidade que sentia no tórax era insuportável. Eu havia buscado adrenalina e autonomia, mas no desfecho perdi tudo. Diego prosseguiu com a trajetória dele, contente e desimpedido. Gustavo me abandonou e eu permaneci encarando a própria solidão, descobrindo da pior forma que escolhas impensadas possuem desdobramentos irremediáveis. A verdade me atingiu como um murro. Eu havia perdido Diego eternamente. E Gustavo, que eu acreditava ser meu porto seguro, me descartou sem remorso. Cada empenho de me aproximar, cada telefonema, cada texto desesperado,
era ignorado ou acolhido com indiferença. Diego, por favor, apenas me ouça. Suplicava em textos que jamais eram lidos. Podemos dialogar? Eu sei que falhei, mas ainda te amo. Ele não desejava nem escutar meu batismo. Cada dia que transcorria sem retorno era uma estocada no meu brio e na minha crença. Eu me recordava de cada ato dele, cada abraço, cada termo de afeto, e agora tudo parecia um devaneio longínquo. Tentei localizá-lo no emprego, na via pública, em qualquer ponto que pudesse projetar, mas ele me esquivava como se minha figura fosse tóxica. Gustavo, por outro lado, exibiu quão fútil nossa ligação havia sido. Não existiram justificativas, não existiu embate. Ele simplesmente me isolou e eu, que projetava ter alguém para me sustentar, me senti totalmente desamparada. Não existia mais ninguém que me compreendesse. Eu estava no fundo do poço com minha vida ruindo ao redor. Minhas colegas iniciaram um afastamento. Algumas alegavam que eu tinha buscado o que merecia. Minha família estava frustrada, chocada com minhas opções impensadas. E eu me via observando o teto, sem vigor para abandonar o leito, sentindo o vazio desgastar cada fragmento de mim. Cada noite era uma reiteração penosa. Memórias de Diego, memórias de Gustavo, memórias de mim mesma, optando errado, me iludindo com a noção de autonomia e ardor. Eu tinha buscado adrenalina e perigo, e o que localizei foi abandono e isolamento. Não existia mais celebração, não existia mais entretenimento. A etapa de curtição que projetei, tão emancipadora, tinha se transformado em um pesadelo perene, e eu estava aprisionada, não por um vínculo, mas por minhas próprias opções e remorsos. Sentada no assoalho do meu imóvel gélido, prantos escorriam sem que eu pudesse contê-los. Tudo que eu desejava era regressar no tempo, retificar cada passo, abraçar Diego como ele fazia por merecer e nunca ter confiado em Gustavo. Mas o tempo não concede nova oportunidade. Ele avança e eu permaneci para trás, destruída, descobrindo da forma mais severa que deslealdade e opções impensadas conseguem aniquilar existências. No desfecho, eu estava solitária, arruinada e diminuída, suplicando por algo que jamais retornaria. A lama da minha própria culpa era o local onde eu despertava todos os dias, recordando que certas resoluções não possuem retorno e que o remorso consegue ser o mais atroz dos castigos. Aqui encerro o meu depoimento. Sou grata a todos que opinaram. Foi bem impactante, deixando-me na miséria. Mas é exatamente isso. Vocês possuem razão, eu faço jus. Mesmo assim, sou grata à comunidade do Reddit pelo suporte. Que o Senhor proteja a todos. Se você apreciou essa história, deixe seu sinal de positivo e apoie este conteúdo. Divulgue para os conhecidos e se torne membro do canal Jornadas do Reddit para que este relato alcance mais indivíduos e consiga de algum modo alertar quem esteja vivenciando uma fase complicada. O objetivo do canal é auxiliar, evidenciar que você possui importância e que quem realiza a verdadeira evolução na vida do ser humano é o Criador. Tenham todos uma excelente noite.